Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um exercício de flexão nominal latina. Continuamos trabalhando a primeira declinação, representada pela palavra terra. Nós já vimos o singular, hoje nós vamos ver todos os casos do plural, certo? Lembrando aí que esse estudo a gente faz vendo, né, como que se usa cada caso, para que serve cada caso e como se forma cada caso aí, tá? Vamos lá então. Temos aqui a primeira frase. Quantos países existem na Europa? Como você analisa essa frase? O verbo aqui é existir, então é um verbo de ligação, tá? Não é um verbo de ação. Bom, vai ter então o sujeito aqui é quantos países. Tá? Então, quantos países é sujeito. Sujeito então vai ficar no caso nominativo, certo? Vamos lá, então, quantos? Quantos é quot. Quot é invariável, tá? Quot mesmo, tá? Daí que vem algumas palavras como, por exemplo, quota, né? Cotação, quociente, né? Alíquota, etc. Ok? Aí vem a palavra países, que é justamente onde nós vamos usar a palavra terra para traduzir países. Aqui então é nominativo, né? Porque é o sujeito da frase. Nominativo. No singular você não precisa formar, é só você pegar a forma dada, né? No plural não, no plural você precisa saber como formar aí a forma mesmo, né? O nominativo plural. Então aqui a palavra terra, primeira declinação, vogal temática A. Vogal temática A, nominativo plural é I. Só que aí você já viu, né? Quando isto aconteceria, nós escrevemos assim, terrae, com E. Tá? Então, quot terrae, quantos países, certo? Aqui, a palavra terra no plural. Existir, como que a gente vai dizer existir? Bom, a gente vai usar o próprio esse, né? Sum, que é aí o verbo de ligação por excelência, né, do latim. Traduz o nosso ser, estar e até mesmo ter e haver e existir também. Tá? Então aqui o esse, presente indicativo, terceira do plural é sunt. Tá? Na Europa, agora, aqui não é um predicativo, aliás, é um predicativo, tá? Só que aqui ele está indicando uma localização, certo? Independente da função aí da frase, está indicando uma localização. Por isso a gente vai usar aqui então a preposição in. Preposição in, indicando localização, requer o caso ablativo. Europa, Europa mesmo, tá? Aí você lembra que aqui, se no ablativo, a gente vai ter um A longo, né? In Europa, certo? Então a gente deixa assim mesmo, tá? Então, quod terrae in Europa sunt. Tá? Jogando o verbo aí para o final. Quod terrae in Europa sunt. Então aqui, terrae no nominativo plural. Vamos para a segunda. A segunda é uma frase longa. Temos aqui, ó. Naquele tempo, os romanos governavam tanto as terras quanto o mar. Temos aí, apesar de ser uma frase longa, nós temos 4 itens, né, digamos assim. Temos aqui naquele tempo, indicando aí tempo, obviamente, né, da ação. O sujeito, que é os romanos, sujeito da frase, os romanos. O verbo, que é governavam. E o complemento, que é um objeto direto, que é tudo isso aqui, ó, tanto as terras quanto o mar. Isso é o objeto direto, certo? Vamos começar por aqui então. Naquele tempo, é um adjunto adverbial de tempo, né? Então, aquele é, a gente pode dizer is ou ile, para dizer aquele, tá? Is é o mais genérico. Em geral, se a gente estivesse referindo a algo que já foi mencionado antes, a gente vai usar is, tá? Agora, se você quiser dar a ideia de um tempo antigo ou muito afastado, você pode usar o ile também, certo? Tempo é tempus, certo? Só que aqui, para fazer essa indicação de tempo, nós vamos colocar no caso ablativo, ablativo singular. Então, tempus, substantivo neutro, terceira declinação, o ablativo singular é tempore. Tempore.
E aí os pronomes aqui, os demonstrativos, eu, né, no ablativo singular neutro, tá? Ou ilo. A gente não vai entrar aqui na questão dos pronomes agora, porque nós estamos focando aí no substantivo terra, primeira declinação no plural, tá? Só constando aqui para completar a frase. Agora, os romanos, o sujeito da frase. Romano, romanos, tá? E aí, para colocar no plural, segunda declinação, né? Vogal temática O. O plural, nominativo plural é em I também. Dessa vez a gente escreve I mesmo, tá? A vogal temática A e vogal temática O, o plural é com I. Né? Apesar de ser escrito com E na primeira declinação, mas na segunda é I mesmo, tá? Romani. Governar. Até existe o verbo governare, mas ele é mais específico assim para pilotar uma embarcação, por exemplo. Tá? Para a ideia de governar, a gente vai usar o verbo regere ou rego, que tem a ver com a palavra rex, né, de rei. Tá? Reger, basicamente, é o que veio para o português como reger. Tá? A ideia é a mesma, né? Você controlar, dirigir e tal. Então, aqui, rego. Que tempo é esse aqui? É pretérito imperfeito. Governavam. Certo? Pretérito imperfeito. Aqui é a terceira declinação. Regebant. Concordando com Romani. Terceira do plural, né? Regebant. Certo? Agora vem o objeto direto. Que tem aqui, ó, tanto as terras quanto o mar. Para fazer esse tanto quanto, o latim usa o et. Certo? Et, tal coisa, et, tal coisa. O et repetido, certo? Agora, as terras. Bom, aqui já fica claro que a gente vai usar a palavra terra, certo? Qual caso seria aqui? Lembra que essa expressão toda compõe o objeto direto aqui do verbo governavam. Então, objeto direto, qual é o caso associado? É acusativo. Aqui temos acusativo e vai ser plural, porque é terras e porque nesse exercício nós estamos trabalhando o plural, né? Como é o acusativo plural? Aqui vai uma regra daquelas lá para você memorizar com toda a sua força, tá? Acusativo plural masculino e feminino termina sempre com S, tá? Olha aqui, ó, terras. Você vê que fica igual, né, no português. Isso não é uma coincidência, porque em geral as formas que originaram os substantivos e adjetivos no português são o acusativo no latim. Então vai acontecer muito disso, você ter no plural palavras que são muito parecidas ou mesmo idênticas, né, no português e no latim. Por causa disso, a nossa forma do plural vem do acusativo plural latino. Tá? Mas lembra sempre, ó, acusativo plural masculino e feminino sempre termina com S. Tá? Então aqui tem a vogal temática A e a desinência de acusativo plural S, então terras. E aí vem agora o mar. O mar em latim é mare, certo? Mare é substantivo neutro. Acusativo então vai ser exatamente igual ao nominativo, mare. E aí a gente pega o verbo aqui e joga lá para o final para ficar mais no estilo, né? Illo tempore romani et terras et mare regebant. Tá? Uma frase longa, mas a gente fazendo passo a passo, a gente chega lá, né? A número 3 também é uma frase um pouco longa. O grande general prestou ajuda aos países vizinhos. O que a gente tem nessa frase então? Vamos fazer a análise. Ó. O sujeito aqui é o grande general. Ele é que está realizando a ação aí. O verbo prestou, né? E esse prestou é um verbo transitivo direto e indireto. Você presta algo a alguém. Tá? Então ele prestou o quê? Ajuda, objeto direto. A quem? Aos países vizinhos, objeto indireto. Certo? Vamos lá então, o grande general. Grande, você deve saber que é Magnus. Magnus, Magna, Magnum, etc. Tá? General, a gente vai usar a palavra dux. Dux, que é basicamente um líder, uma pessoa que conduz um grupo. Tá? Então aí pode servir para chefe, diretor, sei lá, até maestro seria, né?
Enfim, no caso aí, num ambiente militar, seria o general. Dux é masculino, então Magnus também já está certo aqui. Masculino singular, nominativo, porque é o sujeito da frase. Tá? Magnus Dux. Agora a gente vai chegar ao verbo e aí a gente tem uma coisa interessante, porque no latim, prestar ajuda é uma palavra só, certo? Então, até tem as formas, você pode usar como verbo e substantivo, mas nesse caso aqui a gente vai usar o verbo subvenio, subvenire, tá? Que dá essa ideia de você prestar ajuda. Tá? Não a ideia de você ser o ajudante de alguém, mas você ver alguém em perigo e ir lá socorrer. Tá? Que seria mais a ideia de socorrer. Tá? Pode parecer estranho, porque sub é embaixo, para baixo, né? E venio, venire, é vir. Só que se você pegar o português, ó, socorrer também vem de subcurrere. Também tem essa formação, uma formação bem parecida, né? E você dá até para fazer uma figuração aí mental para você entender por que subvenire, subvenio, dá essa ideia de prestar ajuda. Você imagina alguém que esteja caindo, por exemplo, e aí você vem por baixo da pessoa para segurar, para não deixar ela cair no chão. Você vem socorrer. Meio que dá para fazer uma imagem mental aí para entender por que subvenio dá essa ideia de prestar ajuda, tá? Prestou ajuda, pretérito, qual? Perfeito, pretérito perfeito, certo? Então, subvenio, pretérito perfeito. Terceira do singular, né? Concordando com Magnus Dux, subvenit, certo? Lembra que esse E aqui é longo. Subvenit, certo? Se você colocar um E breve, que seria assim, né? Subvenit. Isso é no presente, tá? O radical do presente de venio o E é breve. O radical do perfectivo é o E longo, veni, tá? Veni, é isso mesmo. Mas aqui então, subvenit, porque é passado. Então, subvenit já dá a ideia de prestar ajuda. Então, não vai ter objeto direto, não vai ter acusativo aqui, tá? Só vai ter então aqui o objeto indireto, representando aquele que se beneficia, né, da ajuda. Então aí, país, então, você já sabe que é terra, tá? Mas aqui então, objeto indireto, qual é o caso aqui? Aquele que se beneficia de algo, é o caso dativo. Caso dativo, então. Como que a gente forma o caso dativo no plural? Primeira e segunda declinações, dativo plural é com is, terris, tá? É o único momento aí que você não tem a vogal temática, ela cai nesse caso, tá? Lembra, primeira e segunda declinações, dativo plural é is, tá? Isso é uma regra absoluta aí, tá? Não tem exceção. Tem uns casos que tem uma outra possibilidade, mas basicamente essa é a regra, tá? A terceira, quarta e quinta declinações, o dativo plural é bus, né? Primeira e segunda é is. Vizinho. Vizinho aqui, como a gente está falando de países, você pode entender países vizinhos seriam os países que têm fronteira com o nosso, né? Ou com o da pessoa que está dizendo aí, realizando a ação. Nesse caso a gente usa finitimus, né? Finis é a fronteira, né? E aí finitimus, fronteiriço, tá? Mas aqui concordando com terris, certo? Porque é uma coisa só, países vizinhos é uma expressão só, então o adjetivo concorda com o substantivo. Finitimus é adjetivo do tipo A, primeira e segunda declinação, então o dativo plural é is, como a gente viu, né? Primeira e segunda declinações, o dativo plural é com is. Então, Magnus Dux subvenit terris finitimis. Vamos jogar o subvenit lá para o final. Magnus Dux terris finitimis subvenit, certo? Então destacar aqui terris, que é aos países, ok? Lembrando que então, dativo plural, primeira e segunda declinações é com is, tanto aqui quanto aqui, né? Vamos para a próxima frase.
Temos aqui os reis daqueles países eram ambiciosos. Então temos aqui o sujeito, que é os reis daqueles países, o verbo, que é um verbo de ligação, eram, e o predicativo do sujeito, ambiciosos. Só que olha esse sujeito, ó, ele tem um núcleo e tem uma outra coisa aqui, um adjunto, certo? Os reis daqueles países. Então aqui os reis vai estar no nominativo, daqueles países não vai estar no nominativo, apesar de compor o sujeito, tá? Mas aí dentro desse sujeito, esse sujeito tem uma estrutura, tá? Dentro desse sujeito, isso aqui vai estar em outro caso, certo? Porque vai estar se referindo ao núcleo do sujeito. Vamos ver aqui primeiro então os reis. Rei rex, a terceira declinação, nominativo plural é reges, certo? Reges. Aí agora, daqueles países, olha aqui a preposição de, indicando aí posse, pertencimento, né? Quando nós temos isso, a preposição de, indicando posse, pertencimento ou algo que faz parte do outro, qual é o caso que nós vamos usar no latim? Isso é um trabalho para o caso genitivo, certo? E mais uma vez a gente tem a possibilidade de usar is ou ile como demonstrativo, né? Daqueles países. Vamos fazer a flexão dele depois, porque a flexão do pronome ou do adjetivo depende sempre do substantivo. Então, nós temos que escrever o substantivo para depois fazer a declinação aqui. Países, bom, a gente já sabe então que vai ser terra no plural. Que caso nós estamos usando aqui? Daqueles países é o caso genitivo, tá? Genitivo plural. Vem aí mais uma regra absoluta, genitivo plural termina sempre em Sempre, 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 sempre. Genitivo plural termina em seja qual for a declinação, seja qual for o gênero, tá? Só que tem uma diferença. Se aqui for formar um hiato com a vogal temática, nós colocamos um R, certo? Então, vai formar hiato, então fica arum. Vai formar hiato, então fica eron, quinta declinação, tá? E não forma hiato, porque você pode fazer um ditongo, né? Então na terceira declinação não tem R, então vai ser só mesmo, tá? Quarta declinação, que é com U, né? Sensum, por exemplo. O não forma hiato, né? Forma um ditongo, então não tem R, tá? E assim por diante. Então aqui terrarum. E aí ile concordando com terrarum vai ser earum, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui na flexão dos pronomes, porque a gente está focando no substantivo da primeira declinação. E aqui também ilarum. Mas aqui você vê que tem uma coincidência, né? Arum, tá? Nesse caso dá certinho. Então, reges earum terrarum, ou reges ilarum terrarum, certo? Agora o verbo de ligação, né? O esse, sum, no pretérito imperfeito do indicativo, concordando com reges, terceira do plural. Vai ficar então erant, certo? O verbo aqui você tem que saber bem, ok? E aí o predicativo ambiciosos, né? É praticamente igual a ambiciosos, porém plural, por quê? Predicativo do sujeito concorda com o sujeito. Reges é nominativo plural, ambitiosi no nominativo plural, tá? Que é adjetivo do tipo masculino plural, termina com i, nominativo, né? E aí a gente joga o verbo aqui no final, questão aí de estilo. Reges illarum terrarum ambitiosi erant, certo? E aí a gente põe aqui países terrarum, ok? Vamos então para a última frase. Aquelas flores crescem em terras quentes. Mais uma vez a gente vai ter aqui o is ou ile para indicar aqueles, aquelas, né? Vamos fazer a flexão depois. Aliás, qual é a análise dessa frase, né? Vamos fazer a análise. Temos aqui, aquelas flores são o sujeito, tá? Crescem é o verbo, que é um verbo intransitivo, não tem objeto direto, tá? E aí tem um complemento aqui, um adjunto adverbial,
de lugar em terras quentes, um locativo, indicando o lugar onde acontece essa ação, certo? Então vamos lá, aquelas flores é nominativo, porque é o sujeito, tá? A palavra flor é flos, mas o plural é flores. Mais um caso que coincide aqui, né? Ó, o latim e o português no plural, né? Porque aqui nesse caso aqui é nominativo, mas na terceira declinação o nominativo e o acusativo são iguais, tá? Então vamos lá, aquelas flores. Vamos fazer aqui um detalhe: flor em português é de gênero feminino, porém em latim é masculino, tá? Tem sempre que prestar atenção nessas coisas. Em geral corresponde, se você tem uma palavra, por exemplo, terra, no latim é idêntica, virtualmente idêntica à palavra terra do português, é feminino em um, é feminino no outro. Isso é o mais normal de acontecer, mas não é uma regra absoluta, tá? Tem muitas e muitas palavras em que o gênero não bate. Então você tem que ficar sempre esperto, sempre dar uma conferidinha no dicionário, dar aquela olhadinha ali no enunciado da palavra, para conferir o gênero dos substantivos, tá? Até você ir se acostumando. Então aqui flores no latim é masculino, então i ou ili, tá? Ili flores. Aqui o verbo cresco, crescere, terceira declinação, nominativo, presente do indicativo, né? Crescunt, ok? E agora em terras quentes é uma expressão locativa in com o caso ablativo, indicando localização, in com ablativo. Aqui é ablativo plural, terra. Qual é o ablativo plural de terra? Olha aqui, mais uma regra absoluta. O dativo plural, o ablativo plural de qualquer substantivo, de qualquer adjetivo, de qualquer pronome é sempre idêntico ao dativo plural. Então, se a gente já fez o dativo aqui, automaticamente você já tem o ablativo plural, tá? Porque são sempre idênticos. No plural não se distingue formalmente dativo e ablativo, certo? Para todas as declinações, para todos os gêneros, para tudo. Tá? No plural não existe distinção entre dativo e ablativo. E aqui, quente, cálidos. Né? Cálidos, e aí a mesma coisa, né? É um adjetivo do tipo 1, ou tipo A, depende da classificação, ou seja, primeira e segunda declinações. Primeira e segunda declinação, dativo e ablativo plural é sempre com is, tá? In terris calidis. E aí o verbo vai para o final, illi flores in terris calidis crescunt. Tá? Temos aqui então terris, terras, ablativo plural por causa da preposição in, indicando localização, tá? Esse é o porquê do ablativo aqui, tá? Cuidado aqui com cálidos, com a ideia de quente, tá? Que tem um L só, tá? Cálidos com um L só, quente, tá? Por quê? Porque existe cálidos com dois L's, né? Cálidos, que não tem nada a ver com quente, tá? A ideia de esperto, sábio, né? Que tanto pode ir para o lado mais positivo de alguém prudente, sábio mesmo, né? Ou para o lado um pouco mais negativo de alguém malandro, né? Que passa a perna nos outros, enfim. Tá? É o cálidos com dois L's. Tá? Aqui não, aqui é cálidos com um L só, que é a ideia de quente. Muito bem, terminamos então de trabalhar aí a primeira declinação. Vimos aí o singular no exercício anterior e neste agora no plural, todos os casos do plural. Certo? E é assim que a gente vai aprendendo flexão nominal, os casos principalmente, né? Quando usar cada caso, para que serve, né? E como formar. Tá? Bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima